Hoje esse elenco lindo, sem defeitos, com opiniões maravilhosas, recebe o professor Pablo Hortelado, que está aqui. Seja muito bem-vindo. E começamos já com uma questão moral. Você é do tipo que faz textão para se promover moralmente? Sou. Sai alarde... Eu tô falando com o público, tá, perdão. Desculpa, Não, mas já veio pra você. Você sai alardeando por suas virtudes, boas ações. O psicólogo americano Geoffrey Miller chamou de sinalização de virtude. Essa nossa tendência de fazer exibicionismo, não do corpinho, mas da nossa alma perfeita e justa. Você debate o que você acha aí desse pavonismo moral na hashtag Papo de Segunda no GNT, que eu quero saber do Pablo aqui. Qual o perigo da gente se achar do lado certo da história, para usar essa expressão que está sendo tão usada agora? Boa noite. Olá, boa noite. Então, eu acho que o perigo é a gente entrar nesse jogo aí de quem é mais virtuoso, a gente se descolar das pessoas normais que estão fora desse jogo aí, porque acontece que o nosso ambiente está muito politizado, muito dividido, e cada lado se acha dono da virtude. Um se acha muito justo, muito defensor aí dos pobres e dos oprimidos, e acha que o outro é insensível socialmente, é um cara frio, que quer o mal dos mais pobres, das minorias. E o outro lado se acha um cara ético, que defende a ética na política, que é contra a roubalheira e acha que o outro lado é bandido, né? Então eles ficam nesse jogo aí de quem é mais virtuoso e dentro dos grupos, né? Então, dentro do grupo dos progressistas, cada um se achando mais sensível, usando uma linguagem mais socialmente, mais, digamos assim, mais sensível às minorias, né? E nesse processo de diferenciação interna aí no campo vai se descolando as pessoas, né? E essa mensagem no campo progressista, né, que deveria atingir as pessoas, vão se preocupar com as mulheres, vão se preocupar com os negros, com os mais pobres, tal. E eles estão lá, né? E essa comunidade progressista aí fica descolada com uma linguagem própria, exercitando a virtude, enquanto as pessoas que deveriam ser alvo, que deveriam receber, digamos, essa proteção, esse cuidado, elas estão meio à parte desse jogo, dessa conversa. As bolhas vão separando. Né? As bolhas vão separando entre si, elas ficam olhando uma para a outra e, no fundo, isso aqui se descola das pessoas. As pessoas mesmo, que importa, o grosso da população, ela não está nem aí, ela está assistindo isso meio desinteressada. Sei. E acaba o diálogo, né? E vai acabando o diálogo antes, que é o mais importante. É o que é? Não, você ia falar, eu ia falar o que você ia falar. Mas a ideia de você se exibir, se vangloriar pelas suas boas ações, se vangloriar por aquilo que você é bom. No fim das contas, todo mundo é um pouco assim também. Rede social é muito isso. Rede social é para isso. Eu estou dando a minha opinião para você ver que eu estou dando a minha opinião, é isso? Não, e às vezes a pessoa faz um tweet e aí publica no Instagram e clica no Facebook. E é sobre isso. O Instagram, o Twitter, virou palanque, né? Virou um lugar ali de você se exibir. Mas a gente sempre se exibiu. Eu acho que se isso engaja também as pessoas, se isso faz com que as pessoas discutam mais, não se exibir por se exibir. A gente estava falando aqui que as pessoas estão mais politizadas. Isso é importante, é ótimo que as pessoas estejam lendo mais, pesquisando mais. Agora, eu não vejo mal nenhum em uma pessoa, por exemplo, que faz uma boa ação e posta. Porque ela, no final das contas, ela fez uma boa ação, então tá feito ali. Eu acho que tem uma dança do acasalamento aí, da existência, que é para existir mesmo. Eu queria pegar desse ponto aí. Pega nesse ponto então, Francisco. Pega e vai. Sabe o que o Freud vai dizer? Frota? O Freud. Novo Centro Brasileiro. O Freud vai dizer o seguinte, que porque tem uma discussão antiga entre os cristãos que achavam que a plena virtude só era virtude se praticada às escondidas. No momento em que você ostenta a virtude, ela deixa de ser uma virtude, porque ela passa a ser um benefício próprio, tá? Falso problema, na minha opinião. Por quê? Na descrição que o Freud faz do sistema psíquico das pessoas, né, Freud vai dizer o seguinte, tem o ego e tem o que ele chama de ego ideal. Ego ideal. Eu ideal. A gente conversa sobre isso nas madrugadas. O que é o ego? É, digamos assim, aquilo que nós realmente somos, assim, o conjunto das nossas ações reais. Né?
a podridão da existência real. Pois. É. O eu ideal é aquilo que nós gostaríamos de ser e o modo como nós gostaríamos que os outros nos vissem. O que acontece? Toda vez que as nossas ações morais convergem com o nosso eu ideal, com o que a gente deseja que as nossas ações sejam, nós sentimos um prazer psíquico, uma recompensa narcísica. Se encontraram. Exatamente. Ó, você Biscoito da alma. Você sente, eu sou realmente quem eu desejo ser. Olha como eu sou foda, né? Isso pode ser o motor, digamos assim, um vício privado para boas ações públicas. Então, se as ações públicas forem boas, não importa que a origem seja o pavoneamento interno ou externo. Acho que o problema, e que tem a ver com o que o Pablo estava falando antes, é quando a ostentação de virtude moral, ela começa a engendrar uma certa lógica de grupo. Você vai formando um grupo que vai compartilhando as mesmas verdades, a mesma lógica de superioridade moral. E em nome das compensações narcísicas que rolam nesse grupo, você ignora, às vezes deliberadamente, as más consequências de determinadas ações que você toma. Não, ignora fatos, às vezes concretos, de uma realidade que está... Você tem medo do outro. Você tem medo de fissurar a lógica do grupo, que aí você perde os prazeres. É muito bom você estar dentro de um grupo. Ser aceito. E quando você fala alguma coisa que não é o que o grupo está pensando, você começa a ser expulso desse grupo. E às vezes é importante falar isso. Que rede social é uma máquina behaviorista de te dar satisfação, porque você quantifica o negócio. Então eu faço um post, coloco uma foto, e aí eu tenho grupos políticos organizados que vão recompensar aquela minha postura. E aquilo me sinaliza que esse tipo de comportamento meu, ele será sinalizado por um determinado grupo. Isso vai me empurrando a minha construção de personalidade para aquele grupo. Acontece que isso está numa dinâmica espelhada com outro grupo, porque a nossa situação política está bipartida. Então, enquanto eu estou fazendo isso, o cara conservador também está nessa. E os dois estão se definindo mutuamente. O resultado é que esses dois grupos se descolam do resto da sociedade, fica assistindo, fala, quem são esses caras? E eles ficam num jogo na qual eles ficam jogando entre si, distribuindo recompensa um para o outro e olhando para o outro falando, porra, esse cara é mau. E o outro lado falando, pô, esse cara é mau. E eles estão descolados. E quem importa mesmo na sociedade, o grosso das pessoas, não está entendendo e não está vendo esse Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre pensou assim ou é um jeito que você foi estruturando desse raciocínio, de olhar para a opinião do outro e tentar se aproximar aos diversos campos, enfim, dessa dita polarização política? Não, é mais uma reflexão assim, de análise, né? Lá na universidade a gente está entendendo a dinâmica da polarização, que a polarização, as pessoas falam, pô, política é sempre polarizada. Não, política não é polarizado, porque polarização é um antagonismo tão exacerbado que ele gera uma dinâmica de grupo, de intolerância do outro. Perfeito. E de negação do outro. Porque você vai ver, por exemplo, né, o cara de esquerda, ele acha que ele defende a justiça social. E aí, como ele se define em oposição ao outro grupo, ele supõe, se eu sou a justiça social, o outro lado é a negação da justiça social. É o cara que não se importa, que quer que o pobre não ande no aeroporto. Só que o outro cara, ele não acha isso. Porque a definição dele, interna dele, do próprio campo dele, eu sou o cara da ética na política, que é contra a roubalheira. E ele olha para o outro lado e fala, petista ladrão. Claro. E aí fica num jogo na qual eu fico projetando no outro a negação de mim mesmo. E ninguém está falando com ninguém, e internamente eles estão numa lógica de cada um ser mais puro do que o outro. E a sociedade que importa está vendo isso aqui, não está entendendo esses caras brigando. E tem uma coisa engraçada que daí... Escorrega no moralismo bobinho, né? Acaba ficando num campo muito superficial a discussão. Cidola, vai. Cidola, você me respeita. Você me respeita. É o tipo de reflexão que eu, de verdade, assim, eu aprendi a não julgar essa coisa de postar o que você considera ser moralmente superior, sua boa ação, sabe? Acho que o perigo aí não é nem o post, o perigo é quando a gente começa essa coisa que você chamou de a sociedade que importa. Acho que o perigo é quando essas pessoas começam a se mover com base num signo simplório e as pessoas começam a tratar isso como se fosse uma espécie de mercado, sacou? Aí a gente tem uma nuvem muito perigosa onde ninguém faz, mas mostra que está fazendo, entende? Então você tem ações, textos, fotos, posturas,
com um número gigante de compartilhamentos e engajamentos e etc. Mas, na verdade, o que a gente precisava de ação é uma quantia ínfima disso, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa também, que dentro disso você está falando de um jogando... então se eu sou caridoso, lógico, se você é meu adversário, então você não é. E aí, se por acaso você é, eu te critico, agora tá sendo caridoso. Então quer dizer que agora pode... Tem uma coisa de criticar o outro quando o outro também então começa a ser um pouco aquilo que você queria que ele fosse. Você começa então a achar isso ruim. O desejo é de punição, não é uma vontade pragmática de restauração de um campo. Que é assim, vaidoso, né? Vira um joguinho, né? Porque eu que sou legal, você não pode ser. Porque um jogo de identidade é um jogo de identidade, é o que eu sou e o que o outro é, e essa construção mútua. Acontece que a gente não está falando de construção de uma imagem qualquer, de time de futebol, não, a gente está falando de política. E de política a gente está falando que a gente tem que cuidar da sociedade. O cara tem que ser assistido, o cara que não tem o que comer, a mulher que está apanhando o marido tem que ser cuidado, o cara que está sofrendo racismo tem que ser objeto, tem que pedir esses atos de racismo. Só que essas coisas deixam de importar, porque porque é só o signo que importa, é só a aparência que importa, e esse jogo político, e nisso a gente perde a oportunidade de cuidar dos problemas substanciais da sociedade. E é por isso que esse jogo aí da polarização é um negócio viciado pra cacete. Você concorda muito com gente que você discorda muito? É difícil. Sim, Mas eu digo assim, pessoas completamente com inclinações opostas à sua. Você olha ali, vê antes, ou você já julga o cara, já fala, esse cara aí não fala nada que importa. Ou você lê. Não, então, eu acho que esse exercício profissional me fez olhar com muito mais empatia e entender que o cara está de boa fé. Eu sou um cara mais progressista, então eu olho para o cara conservador e falo, ele está de boa fé, ele quer... Mas ele também está preso no jogo que as pessoas progressistas como eu estão. E eu acho que a gente precisa escapar desse jogo aqui para cuidar, porque a gente precisa, óbvio, a gente precisa de ética na política, a gente precisa cuidar das famílias, a gente precisa cuidar dos grupos oprimidos. Essa é uma agenda comum da sociedade, a gente não está cuidando dela porque a gente está num jogo espelhado aí de virtude, cada um construindo a sua oposição ao outro, e dentro de nós, então os progressistas ficam numa lógica aí, quem quer mais politicamente correto, numa espiral descolando cada vez mais da sociedade que importa. Mas você vê futuro para uma aproximação qualquer ali, assim, não já uma hora com a cara de que não. Porque é isso, né? Porque no final existe isso que o Freud vinha dizendo aqui há pouco tempo atrás, não, dessa identificação de grupo que vai formando, né, umas células muito impossíveis de ser penetradas e gente que fala muito de política, que pensa política e vão virando que são os extremos ali, a ponta. Mas eu acho que em algum momento, e aí isso eu penso, eu e o Francisco, a gente conversa muito sobre isso, que a gente já está vendo que isso não está dando bons resultados. Ao mesmo tempo, existe uma vaidade muito grande nesses grupos mais radicais, né? Tanto da esquerda quanto da direita, eu acho igualmente radicais. Em algum momento, você acha que algum milagre, será que alguém vai descer a terra para fazer fala, conversem? Então, a gente precisa desligar essa máquina. Então, mas né? você vê futuro? Não sei, cara. Ela foi ligada, A gente trouxe né? você Não foi mais assim, meu. A gente trouxe você para responder. Você apertou o botão, a bomba explodiu. A questão Sabe o quê? A gente dá fica pra desligar? 4 horas e meia nesse negócio ali no celular ou no computador. Entendeu? Aquilo lá é uma máquina, cara, que fica te estimulando. Você fica bombardeado para gerar indignação com o teu adversário e para exercitar a sua virtude. Uma hora não vai cansar, uma hora... Tem aquele memezinho do... Puta, o Natal da família tava ainda tudo bem, agora que tava todo mundo acabado, aí solta o Lula, puta que pariu. Essa brincadeira de... As coisas, será que uma hora a gente não vai aguentar mais brigar sobre isso ou não? Isso é que nos move mesmo. Então, né? Já estamos há muito tempo, né? Aqui no Brasil a gente está há 5 anos, quando a gente olha para uma sociedade que está polarizada há muito tempo, que é a americana, eles estão há 20 anos debatendo esse tipo de tema, né? Então, a gente precisa achar um jeito grau, você acha? Não, crescente, né? Cada vez pior. Está cada vez pior. Agora, a gente está muito politizado. A gente fez uma pesquisa aqui, dá 15% da população brasileira participando de protestos de rua. 15%, isso aí é 1 de cada 7. Isso, 1 de cada 7 brasileiros. É muita gente, Mas esse cara. 15% está indo para a rua, significa que o engajamento é muito É lá em maior. cima. A gente está hiperpolitizado. Agora, você tocou num ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que tem muita gente que considera que a polarização é uma virtude política. Porque a política seria essencialmente antagonismo
E se você pretende dissolver a polarização, você estaria dissolvendo o ambiente político, o que seria, portanto, uma atitude conservadora. Tenderia a manter as coisas como estão, né? Eu discordo, assim. Eu acho que a polarização ela é diferente do apagamento da diferença na política. A diferença tem que existir na política. A política é feita de um espectro de diversas posições. Você tem extrema esquerda, você tem centro-esquerda, você tem centro, você tem centro-direita, você tem extrema-direita. São posições diferentes. Polarização significa uma espécie de força centrífuga que vai empurrando tudo para os polos opostos. Isso é a polarização. Eu tendo a pensar que em estados de polarização a sociedade anda menos, porque há menos denominador comum. Está mais travado. Capaz de... Eu acho que o espaço do centro-esquerda, centro-direita, é mais capaz de sustentar políticas públicas a médio e longo prazo. Se você estabelece denominadores comuns, a sociedade chega a acordos sobre questões elementares, você consegue passar políticas públicas a partir de determinados acordos. Se cada um está atirando para lados muito diferentes, essas forças elas tendem a se anularem. Então acaba que o resultado pode ser muito barulho por nada. Então também sob esse aspecto, a recomposição de centro-esquerda, centro-direita pode ser mais interessante. Eu gosto muito da imagem que, quando ele foi falando, eu fui vendo, que é isso, assim, é uma briga onde a sociedade vai sendo pisoteada nesse meio desse campo de batalha. É uma observação muito aflitiva, né? Você imaginar que tem um negócio disso da vaidade também que existe nesses grupos, né? As pessoas ficam se falando a mesma opinião de um para o outro, de outro para um, vai virando a vaidade, essas pessoas vão começando a virar em espécie de celebridades ali numa internet qualquer e vão pisoteando a sociedade inteira que está no meio disso tudo. E isso é uma coisa, a gente vai... Aponta o dedo para mim, né? Eu aponto o lado. Porque a gente já falou 1000 vezes essa coisa de você ficar na bolha, mas como é interessante seguir pessoas que você odeia, por exemplo, no Twitter, no Instagram. Como... Tá falando do Theo? Poderia, esse é brilhante. Esse é ali até riu. Melhor canal de humor que existe. Mas de você... É isso, assim, seguir o Lula e o Bolsonaro e ficar vendo o que os dois falam. Seguir o Carluxo não dá mais, uma pena, mas seguir não é importante ouvir. Muito, ouvir porque daí você vai vendo as certezas de um, as certezas do outro, as razões, só pode ser isso, é óbvio que é isso. Opa, mas ele também acha que é óbvio isso, porque daí você consegue tentar... Eu falei isso, Fábio, mas eu te falei privadamente, fala publicamente. Você tem uma virtude, que eu acho que o Pablo também está revelando publicamente, eu tenho tentado fazer também, que é... tentar evitar uma identificação muito forte com um determinado campo. Porque se você se identifica plenamente com o campo, isso te produz uma impossibilidade de escutar os argumentos do outro campo com um mínimo de honestidade. E aí você apresenta os argumentos desse campo que você considera seu adversário de uma forma muito distorcida, o que gera um efeito recíproco no outro campo. Quando você é absolutamente desonesto com o outro campo tende a ser absolutamente desonesto com você. Então, sendo uma espécie de Amélie Poulain aqui do debate público brasileiro... Isso já há um tempo. Isso eu já sou um tempo, talvez. Definição, hein, pai? Mas eu acho... É o que restou, cara. Eu acho importante regenerar o debate público brasileiro. E acho que a gente pode terminar esse bloco até com esse elogio a mim mesmo. Calma que não acabou. Se você comentar aqui embaixo, seguimos juntos nesse debate. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. Valeu? Até já.